Dito essas coisas, né, eu quero trazer uma palavra para você. Eu quero que nós tenhamos entendimento, como está escrito aqui, ó, uma nova oportunidade. Deus está dando uma nova oportunidade para nós. Eu acredito que todos já sentiram a presença de Deus aqui durante o tempo de adoração. Eu estava ali sentado e eu senti no meu espírito Deus falando comigo claramente que Deus, Ele conta com os improváveis. Deus conta com o improvável, irmãos. E você pode ver isso na Bíblia. Deus contou, Jesus contou com improváveis. E se você for fazer uma pesquisa de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, Davi era provável? Não, era improvável. Foi o último a ser escolhido. Mas olha só, por aquilo que ele estava fazendo no secreto, Deus honrou ele no público. Nós podemos ver isso com Neemias. Era improvável, era um copeiro, mas tomou uma posição de engenheiro. Era improvável para fazer a obra que ele fez, mas Deus fez com que Neemias fosse honrado a público. E se você quer ser honrado a público, seja improvável, porém, que o Senhor veja você no secreto. Porque muitas das vezes, no secreto, nós não fazemos nada. E muitas das vezes não entendemos por que nós não somos honrados ao público. E se eu estou falando grego, eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Então, quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero trazer um entendimento nessa noite, que esse ano é um ano de entendimento. Eu quero que você entenda que o que Deus falou para mim, no meu coração, para eu tomar decisão, atitudes na minha vida, eu quero compartilhar contigo. Não adianta eu vir aqui e falar para você de história da carochinha. Pastor, quem é a carochinha? Eu não sei. Isso é um ditado popular. Eu não sei quem é a carochinha, mas eu não quero contar a história dela. Eu não quero viver de historinha, irmãos. Eu quero falar o que o Senhor quer fazer na nossa vida, daqui para frente. É sempre desse jeito. É sempre um degrau a subir. É sempre um passo a tomar. Talvez você esteja paralisado. Talvez você esteja esperando a banda passar. Eu estou lembrando muito do passado. Os mais antigos conhecem a música, deixando a banda para ver a banda passar. Irmão, você tem que entender que o Senhor, Ele quer que você tome uma atitude na sua vida. Porque quando a gente fala de improvável, a gente fala daquele que ninguém deu nada por ele. Você vê lá os prováveis, os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Jesus não chamou nenhum deles, nenhum. Você vê, um dos chefes da sinagoga, Jesus chega para ele e diz: cara, você tem que nascer de novo. Porque ele conhecia de cabo a rabo o Pentateuco, os primeiros livros de Gênesis. Sabia de cabo a rabo. Ele podia citar para você qualquer versículo que você perguntasse. Mas quando Jesus diz para ele: Nicodemos, homem, você precisa nascer de novo, ele não entendeu. Como eu já velho, porque talvez a mãe dele já era morta. Como eu posso nascer de novo? Por duas coisas: ser adulto e já ser de idade. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de espiritualidade. E as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Então nós precisamos entender, irmãos. Hoje, quando eu estava lá dando aula para eles, eu estava falando para eles: eu não quero ver vocês sentados nessas cadeiras. E eu falei para eles alguma coisa, eu falei: não posso falar isso na igreja. Também não falei nada de besteira não, viu, irmãos? Para você não falar: meu Deus, o que o pastor falou lá? Irmãos, não podemos ficar mais sentados, irmãos. Quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento por falta de oração nossa?
Quantas pessoas acharam que essa igreja aqui, essa igrejinha, que não é pintada de preto, que não tem um louvor, né, não tem luzes piscando, é algo, ou é algo que não serve mais. Mas Deus quer contar com os improváveis. Eu quero dar um feedback aqui para você, para que você possa entender. Se você se acha alguma coisa, cuidado. O Deus não conta com pessoas que se acham. Deus conta com pessoas que dizem: Senhor, eu não sei nada. O próprio Sócrates disse: eu só sei que nada sei. Um filósofo, todo cheio de inteligência, todo cheio de sabedoria. Então nós precisamos entender que nós precisamos de nos sujeitar a Deus, para que nós possamos resistir ao diabo. Talvez você esteja batendo lá com o diabo e não está conseguindo vencer. Por quê? Será que talvez não é por conta de soberba? Será que não é por conta de você bater no peito? Eu sei, eu estudei, eu fiz, eu faço, eu posso. Tolo, hoje mesmo será pedida a sua alma. Então, irmãos, o que nós precisamos é de entendimento espiritual. Aliás, quero já deixar aqui também bem claro, que a escola dominical fechou, cerrou esse processo, desse jeito. Nós vamos começar, quem puder estar aqui domingo de manhã, não é reunião não, irmãos. Eu quero trazer um novo entendimento, algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, para que venha conduzir a igreja. E eu quero que você entenda: não, mas aquele jeito era melhor. Irmãos, não debata com o que sai do altar, irmãos, porque Deus quer trazer coisas novas. Deus está dando uma nova oportunidade para mim e para você. Quantas pessoas sentaram aqui, ouviram um estudo maravilhoso, sem dúvida, sem sombra de dúvida, mas aquele período terminou. Nós vamos estar estudando coisas que nós estamos vivendo. Pastor, mas a palavra de Deus, ela é ontem, hoje e será eternamente. Óbvio, sim. Mas quantas pessoas se sentaram aqui, ouviram os estudos, mas talvez sentaram e, como tinha que só falar sobre aquilo que estava se dando de capítulos e versículos, foram para casa com seus problemas. Quantas pessoas se sentaram aqui e foram para casa e pegaram a Bíblia, que abriram aqui, estudaram, debateram, conversaram, fechou e só abriu no outro domingo. E eu quero, irmãos, que nós tenhamos um entendimento diferenciado. Você não pode comer o que está sendo dado para você, porque o que está sendo falado hoje serve para hoje. Amanhã é outro dia, amanhã você precisa de buscar. E é você que está buscando, é você que tem que buscar, porque o pastor, o dirigente, o louvor não vai estar junto contigo, você vai estar sozinho. A Bíblia diz assim, prepara-te, ó Israel, para que tenhamos um encontro comigo. Como é que você vai se preparar para encontrar com Deus? Nós temos que estar preparados, irmãos. E é por isso que muitas das vezes eu vou para o gabinete sem necessidade. Pastor, estou com problema. Irmão, fala, qual o problema? E às vezes é um problema que a pessoa mesmo poderia estar resolvendo. Mas por conta de que acontece isso? Porque não tem uma vida de busca, não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de entrega. Pastor, está chamando a atenção da gente? Maybe. Talvez sim. Por quê? Porque Deus está dando para nós uma nova oportunidade. Olha aqui o que está escrito, porque há esperança para a árvore. O Jó falou, há esperança para a árvore, mas para ele não tinha, ele estava morrendo, cheio de pereba, cheio de furúnculo. Diz, na planta dos pés até o alto da cabeça, ou da alta da cabeça até a planta dos pés. Imagina, irmão, o homem cheio de furúnculo. Mas ele disse, há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda assim se renovará, ainda se renovará. Ele estava dizendo que há esperança. Vocês lembram aqui,
que lá em casa quebrou-se uma goiabeira, e ela estava dando seiva, aí eu falei que ia trazer, já está dando goiaba. E aí outro dia estavam me encarnando aqui, né, Sandra? O pastor disse que a goiaba dele deu 1 quilo. 1 quilo não, mas eu trouxe, né, a prova. Botei lá na balancinha e botei a goiaba na minha mão. A minha mão é pequenininha, qualquer goiaba faz com 15. Mas a goiaba, se eu botasse na mão do Bruno ali, ela ia cobrir a mão dele. 290 gramas, uma goiabeira que não dava nada. E nós vamos falar hoje de raiz, irmão. De raiz. Então nós precisamos entender que Deus está dando uma nova oportunidade para a gente. Ou a gente dá fruto, ou a gente vai ser cortado. Ou a gente dá fruto, ou a gente vai ser sem sabor. Ou a gente dá fruto, ou a gente vai ser sem gosto, sem interesse pela nossa própria vida. Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4 diz: afluindo-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra e cresceu, produziu a 100 por 1. E disse isto, e clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor nosso Deus, aqui está a sua palavra, aqui está o teu servo, aí está a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, esse momento é seu, e aquele coração que está como essa boa terra, que essa terra possa produzir frutos a 100 por 1. Senhor, em nome de Jesus, que não haja nenhuma interferência espiritual. Nós repreendemos todo demônio, tudo aquilo que prende, Senhor, a nosso entendimento, que possa ser liberado agora pelo Senhor, a nossa mente, leva a nossa mente cativa, e que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, e tudo aquilo que o Senhor falar conosco, que nós possamos entender e praticar. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos essa noite. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que desde que nós chegamos o Senhor já estava. Então, Pai, que o Senhor faça o trabalho que o Senhor sabe fazer muito bem, que é convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quero dar um tema para a mensagem: como está a sua raiz? Como está a sua raiz? Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre fundamento. Eu perguntei se eles sabiam que era fundamento, eles disseram que não, eu fui explicar. Nós temos aqui uma parede aqui, né? E essa parede não tem só tijolos, mas eu creio que cada lugar aqui específico, cada lugar específico, existe uma coluna, como tem uma ali, tem outra lá. E aqui tem, cada uma coluna dessa tem uma estrutura. Tem algo que esteja suportando. Então eu estava explicando para eles, falei sobre, eu conheço muito pouca coisa de obra, mas tem algo que tem na construção, que é chamado de radier. É um buraco, dependendo do tamanho do prédio. Se você for nesses prédios aí que dá 30 andares, você vai ver uma sapata muito grande, talvez do tamanho de uma casa, 3x3, e ali leva concreto, leva ferro. Para quê? Para segurar a estrutura. E nós precisamos entender que nós temos que ter estruturas espirituais, para que nós possamos suportar o vento da vida, os problemas, as lutas, as tempestades. Então,
Como está a sua raiz? Pastor, o que tem a ver a raiz com estrutura? Tudo. Nós estávamos pregando aqui há um tempo atrás, eu estava falando sobre uma palmeira, quando eu estava morando em Recife, lá em Olinda. Uma palmeira de mais ou menos 30 metros de altura. Pastor, exagero. Não, não é exagero não, vai lá medir. Pega a treina e vai lá medir, depois tu me diz quantos metros tinha. Aquela palmeira eu fiquei abismado, porque a praia, quando a tempestade vem, aquele tempestade de vento, aquela bicha ela vira, vai lá, volta e ela não quebra, porque a estrutura dela é forte, ela tem raízes profundas, a estrutura dela é forte. E como que nós estamos? Como está a sua estrutura? Talvez hoje tenha alguém sentado aqui que esteja destruído, psicologicamente, emocionalmente, como eu estive aqui alguns meses atrás, destruído. Precisei de um tempo de adubação. Que tempo de adubação é esse, pastor? Está maluco? Não, eu precisei de um tempo sozinho com Deus. E tem momento que nós precisamos buscar isso, um tempo com Deus, para nós sermos restaurados espiritualmente. Muitas das vezes nós estamos rindo, bonitinho, né? Com a roupinha bonitinha, rindo, mas só Deus nos conhece por dentro. Só Deus conhece você. Só Deus sabe o que está passando dentro da sua vida. E você só sorri porque você é uma pessoa que você quer mostrar, mas o Senhor, Ele conhece você por dentro. Eu quero falar sobre a raiz. Quando uma árvore frutífera está com a raiz podre ou mal adubada, ela não dá frutos saudáveis e nem doce. E eu perguntei para eles, já foi no sacolão? E eu creio que a maioria aqui que vai lá no sacolão, tu vê aquela manga bonita? Tu vê aquela manga bonita? Estou falando da manga. Eu não quis falar para eles de abacaxi, porque o abacaxi eles não gostam, nenhum dos três. Mas o abacaxi também acontece isso. Tu pega um negócio lá, quando tu corta, que tu bota na boca, tá ruim, azedo, cheio de sei lá o que, muito ácido. Aí tu pega, corta aquela manga, a boca fica cheia d'água. Aí quando tu taca a manga na boca, sem sabor, sem doce, talvez azedo e amarga. É isso que eu estou falando, o que eu quero dizer nessa noite. Quando uma árvore frutífera está com a raiz podre ou mal adubada, ela não dá fruto saudável e nem doce. Então, talvez você também já plantou uma árvore frutífera lá na tua casa. E é bonito, né, irmão? Eu gosto muito disso. Né? Eu, a pastora e alguns irmãos aqui da igreja que já não estão mais conosco, eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos que passaram por aqui, ajudaram. Nós fizemos um jardim, aquele jardim lá, eu e a pastora compramos muitas. Ele tem muda de planta que veio de Saquarema, veio de Rio das Ostras, de Iguaba, veio não sei de onde. Aonde a pastora passava, eu quero levar uma coisa dessa aqui. Eu tinha o carro de planta, de adubo, assim, gente, esse adubo tem lá. Não, mas eu quero levar esse aqui. Está ali, ó. Ali tem um pé de roseira que eu já falei para você, ela é abusada. Aquela roseira ali, quando ela começa a ficar abusadinha, ela dá 30, 40, 50 flores assim de uma vez só. Eu não sei como é o nome daquela planta que está lá perto da grade, daquele canto de lá. Acho que é beijo, sei lá. Qual é o nome daquilo lá? Bougainville, nome bonito, né? Está lá naquele cantinho lá, ó. Irmãos, de dia, agora está fechadinha. Se você vir ali de manhã, tem cada florzinha linda. É rosa, é branca, é amarela. E é bom quando você planta alguma coisa e você vê. E eu estou dizendo que talvez você já plantou algo, uma árvore frutífera na tua casa. Talvez um pé de manga, talvez um pé de abacate. E quando o negócio nasce lá, você vai lá experimentar o negócio, está ruim. Por que será? Eu não entendo de plantação. Se você perguntar para o Eliseu, talvez ele te explique, ele é jardineiro. Mas eu não sei, mas eu quero dizer que o Senhor deu uma palavra para mim trazer para você, que quando a árvore frutífera está com a raiz podre ou mal adubada, ela não dá fruto saudável.
Como é que você está adubando a sua raiz, irmãos? O Senhor está trazendo para nós uma nova oportunidade. Deus está dando uma nova oportunidade para você adubar a sua vida, para você adubar o seu espírito. E como eu disse, talvez você esteja sentado aqui hoje, você já riu, você já se alegrou, mas quando você voltar para casa, você vai estar com aquele problema que você saiu de lá. E eu quero dizer para você, o Senhor quer que você adube a sua raiz. O que você apresenta com a sua vida quando você está sendo provado? Eu estou dizendo provado, né? Eu até posso dizer que ninguém pode provar você, porque você não é uma fruta, mas nós somos frutos de algo que foi plantado lá atrás. Quando você se converteu, alguém pregou o evangelho para você. Portanto, você nasceu de novo. Como que você se comporta quando você é provado? Quando uma pessoa te fala contigo asperamente, quando uma pessoa te decepciona, como você responde a isso? Você se torna uma pessoa amarga? Você se torna uma pessoa arrogante? Isso é falta de adubo. Espiritualmente dizendo, isso é falta de busca. É falta de você procurar o Senhor e se preparar para que você possa ir para a vida. E nós precisamos entender, irmãos, que nós somos cristãos. E sendo cristãos, nós precisamos de tomar uma atitude na nossa vida, de andar segundo Jesus andou. Quantas humilhações Jesus passou? Ele não trocou farpas, Ele nos ensinou, e Ele tem tentado nos adubar com a sua palavra, como nós lemos aqui na parábola do semeador, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, e disse essa parábola, e ele conta essa parábola. Eis que o semeador veio a semear, e ele começa a dizer que caiu na pedra, mas não tinha como crescer, porque não tinha como aprofundar a raiz. Aonde você está sendo plantado, irmãos? Pastor, mas a parábola lá daquele que fez a casa, isso aí já é outra coisa, fala de fundamento do que eu falei aqui. Mas eu quero dizer, irmãos, aonde está a sua raiz? Aonde está a sua raiz? Quando falamos de raiz, falamos de estrutura base. Aonde está a sua estrutura base? E eu não quero que nós sejamos crente casca, crentes bananada, crentes 1,99. Talvez tem gente aqui que não sabe nem o que é isso. E eu vou explicar. Existia uma loja lá em Nilópolis, tinha 2 ou 3, 1,99. Tu comprava qualquer coisa, tu entrava lá e pegava, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A pessoa levava tanta coisa porque era 1,99. Nós não somos crentes de 1,99. As pessoas têm que buscar em nós e falar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas porque nós temos qualidades de vida, nós temos uma raiz profunda, nós estamos dando frutos. É isso que Deus quer que nós sejamos, como nós venhamos a ser. Porque muitas das vezes as pessoas não querem nem gostar em nós, porque tem a pessoa chata, crente chato. Porque a Bíblia fala também sobre a questão do tempero, sal. Nós somos sal, e tem crente que é salgado. E salgado, você pode perguntar depois ali para a nutricionista, né? Se tem que botar muito sal na comida. Arrozinho pertence então, né? Irmão, nós precisamos ser tempero, irmãos. As pessoas precisam ver em nós uma diferença. Quando falamos de raiz, falamos de estrutura base. Como saber se a minha raiz está saudável, bem adubada e estruturada? Como que nós podemos saber? Jô, coloca aqui para mim, Lucas 6, capítulo 47, capítulo 6, versículo 47, por favor. Você precisa de saber se você realmente, como que está a tua raiz, se a tua raiz está realmente saudável. Talvez a tua raiz esteja doente, e você precisa de adubar. Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48, por favor.
E semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente a vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. O 49. Mas o que ouves e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Pastor, agora tu está falando de estrutura. Sim, nós temos que ter uma raiz e temos que ter estrutura. Por quê? Quando vem um problema, irmão, já viu com a gente, vem um problema sério, uma discussão dentro de casa, num casal, às vezes a gente sai e fica perturbado, desestruturado. Quem é aqui que briga com a esposa, com o esposo e fica bem? Ah, eu estou bem. Isso é mentira, irmão. Fica desestruturado, fica sem base, a raiz fica ruim, e qualquer vento que der vai derrubar, porque a pessoa está sem estrutura. Isso com amizade, isso no trabalho, isso em qualquer lugar. Nós precisamos ter estrutura. Então nós precisamos saber se a nossa raiz está realmente saudável e adubada. Talvez, muitas das vezes, quando tem vento, nós vemos aí a árvore caída no meio da rua, talvez porque a raiz já está podre, porque a estrutura dela não é boa. E por que não caiu antes? Não caiu antes porque não deu aquele vento. Talvez ainda não veio um vento sobre a tua vida porque ainda não chegou a hora, mas você tem que estar estruturado, a tua raiz tem que estar firme, porque quando vier o vento, a tempestade, as lutas, você vai estar firme, você vai balançar para lá, vai balançar para cá, mas você não vai cair. Já escutou aquela música? O vento sopra. É desse jeito, irmãos. Já pediram para mim não cantar, e eu vou fazer isso. O prédio balança, mas não cai. É antigo demais, irmãos. E eu era garotinho, e olha que tem tempo, aquele prédio já era construído, e o balança, mas não cai, está lá. A estrutura dele foi para isso, para balançar e não cair. A nossa estrutura tem que ser desse jeito. Nós podemos até balançar, mas não podemos cair, porque o Senhor está conosco. Ele é a nossa força, Ele é a nossa estrutura. Para você dizer que você tem uma raiz saudável e que dá fruto, você tem que estar firmado em Deus. Às vezes a gente encontra o irmão na rua, e aí, irmão, como é que está, meu irmão? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou firme, estou forte. E aí o cara até pergunta, né? Está igual a muralha de Jericó? Estou, mas depois da construção. E aí o irmão daqui a um bocado vem um vento, aí liga para você: pastor, pastor, eu vou embora da igreja, eu vou largar Jesus. Por que houve, irmão? O problema estava firme. Não, mentira. Nós precisamos ter convicção, certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor não mentiu para mim nem para você. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse isso. Ele avisou para você e para mim. Ele disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Aí você pergunta: mas como é que eu vou ter paz em Jesus, se eu estou todo atribulado, se eu estou cheio de problema? Irmãos, outro dia eu perguntei aqui antes de começar o culto: quem é que não tem nenhum problema aqui? Quem é que não tem nenhuma luta? Por favor, levante e vem para cá, que todo mundo tem problema, irmão, todo mundo tem luta. Mas nós precisamos entender que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos ter a nossa vida firmada no Senhor. Lucas, capítulo 6, versículo 47 diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A quem você é semelhante? Você é semelhante ao quê? Uma árvore frouxa, uma árvore com a raiz
podre, uma árvore com a raiz mal adubada ou não adubada. O Senhor está dizendo que nós precisamos nos preparar, porque se você não se preparar, irmão, pode ter certeza, lá na frente você vai estar com os burros na água. Então tem que se preparar. Se você não se preparar, vai vir as lutas e você não vai suportar. É inevitável, irmão. Problema a gente vai ter. Talvez você esteja na boa, né? Tá zen, né? Não sei nem, eu esqueci como é que os meninos falam aí, né? Tá suave. Suave, pastor. Suave. Tá pisando nas nuvens. E de repente vem um problema, pronto. Tá pesado, pastor. Tá bravo. Mas por quê? Tem que continuar suave, irmãos, ó. Astronauta. Por quê? Porque nós precisamos estar com a nossa vida arraigada no Senhor. Colossenses 2, versículo 6 e 7, fala sobre arraigados. Coloca aqui para mim, por favor, para a gente ler a palavra de Deus, e não ficar só nas minhas palavras. Obrigado, Ju. Colossenses 2, versículo 6. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai neles, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Irmãos, em algumas versões fala sobre arraigado. O que é arraigado, irmãos? Nós precisamos entender que a palavra arraigada significa aquilo que criou raízes. Arraigado é aquilo que criou raízes. Criou raízes. Nós ontem fomos fazer uma limpeza lá numa casa lá em Saquarema, tem 4 árvores. As raízes, irmãos, as raízes são fortes. Eu não vou nem dizer aqui o tamanho da raiz que o cara cortou lá, porque vai falar mentira. Não é o tamanho, mas a espessura, a grossura da raiz. Eu até falei, né? O cara cortar aquilo com machado. Aí eu falei, pô, se eu tivesse que cortar esse facão, eu ia ficar pim, né? E não ia cortar aquilo, irmãos. Mas por quê? Aquela raiz, ela está bem arraigada. Então, ó, a palavra arraigada significa aquilo que criou raízes, que se fixou profundamente em um lugar, tornando-se difícil de se remover. É assim que eu e você temos que estar em Jesus, arraigados, com a raiz para lá, para cá, e para todo lugar, aonde nós não seremos arrancados de lá de qualquer jeito. Nós estamos com Jesus e não abrimos. Aí cantamos aqui, né? Tantos louvores, adoramos ao Senhor, até chorou, até alguém aqui chorou. Ai. E nós precisamos cantar e realmente viver. É ouvir, entender e praticar. E eu quero, para encerrar, eu quero falar sobre uma planta. A gente chama ela de Maria Teimosa. Eu chamo ela de Maria Sem Vergonha, porque ela dá em qualquer canto. Você que viaja ali pela Via Light, você presta atenção nos cantinhos da Via Láctea. Quando os cidadãos não vão lá, né, os garis, eles vão lá e tiram. Irmãos, aquela planta é uma planta que ela me espanta. Ela me espanta. Ela nasce ali, irmãos, nesse sol a pina aí, ela está lá, ó. Está lá. Ninguém vai lá molhar. Talvez você fale, ai, ninguém me molhou. Você falando, né? Ninguém me molhou. Eu estou fraco porque a igreja não me assiste. A igreja, irmãos, a igreja é um lugar de comunhão. É um lugar onde a gente vem para adorar ao Senhor. A gente não vem aqui para receber, não. A gente vem para dar. Tanto é que a gente começa o culto como? Quem prega aqui, né, não é o pastor, não. Eu só falo para vocês algumas coisas. E eu quero botar vocês para pensar, irmãos.
o pastor, a obrigação do pastor, de qualquer um que estiver aqui, é colocar você para pensar. Eu não posso mudar a tua mente, mas o Espírito Santo pode. Eu não posso te convencer do pecado, mas Ele pode. Eu não posso perdoar os teus pecados, mas Ele pode. E quem prega aqui primeiro? O pessoal aqui, ó, o João que toca ali o violão, o Pedro que toca aqui a bateria e a Andréa que está aqui. Você lembra que eu comecei falando sobre os improváveis? Eu tenho aqui improváveis. Seja improvável. Seja improvável. E aí o que acontece? Quem começa o culto são eles. Porque o louvor não é para mim, não é para você, o louvor é para Deus. E você observa que a igreja está vindo junto, está adorando a Deus. E é isso que mexe no coração de Deus, irmãos. A palavra hoje foi uma água. Irmãos, você tem o que você quer ter. Quem faz o culto somos nós, porque nós temos que vir para adorar o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que essa planta, vou voltar lá, né? Essa planta que dá na beira da estrada, ela é chamada de flor do Guarujá. Flor do Guarujá, original do México e das Índias Ocidentais. É uma planta medicinal. Ali no jardim tinha essa planta, não sei nem por que ela morreu. Irmãos, se você estiver passando e você vê aquela, depois você coloca lá, eu quero que você faça isso, irmãos, porque é isso que me chama a atenção, não é por ela dar ali não, é porque olha só, vai lá, irmãos, e tenta tirar ela dali. Tenta tirar, irmãos, tenta tirar, ela vai quebrar, mas ela não vai sair dali. Ah, pastor, ela vai sim. Tá, se você cavucar, você vai tirar ela. E temos que ser desse jeito, como essa planta, irmãos, arraigados, com as nossas raízes firmes. Nós precisamos ser como essa planta, a flor do Guarujá. Ela é uma planta medicinal. Para que ela serve? Ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela é antibacteriana e digestiva, sendo usada em chás. Estou dando uma receita aqui, irmão, Dr. Braga. Olha, ela serve como chá para ansiedade, os ansiosos aí, ó. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, irmão, para. A Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Você talvez não precise da flor, dessa flor. Você precisa do Senhor. Você precisa de colocar a sua raiz no Senhor. Ansiedade, insônia, quem é que não consegue dormir aqui? Levanta a mão, quem não consegue dormir? Vou te dar uma receita boa, sem ser a flor do Guarujá. Pega a Bíblia, começa a ler. Você já viu? Quando a gente começa a ler a Bíblia, ai que sono, é o diabo, é o demônio querendo fazer com que você não leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai ter sono. Mas não dorme não, leia a Bíblia. Irmão, você já reparou isso? Aí você bota lá aquelas séries. Aí ó, primeiro episódio, segundo episódio, quarto episódio, quinto episódio, 1h da manhã, 2h da manhã, 5h da manhã e tu tá, é a última, aí quando acaba você dorme. Como é o nome daqueles coreanos mesmo, hein? Dorama. É legal, irmão. Não estou dizendo para você não assistir não tenho nada contra não, o dorama é legal, eu acho bacana. Mas você vê tanto dorama. Aqui um dorama legal aqui, ó. Dorama, eu te amo. Ô dorama. Não levanta a Bíblia não, Brian. Não vou pegar ela depois, hein? Então, irmãos, você quer dormir? É uma receita, aqui tá, ó. E essa flor aqui, né, do Guarujá, ela ajuda, né, na insônia, em dores, né? Sinto dores, digestão e para a parte glicêmica, açúcar no sangue. E aí a gente pode entender, irmãos, que isso é uma curiosidade. Irmãos, quando você estiver passando lá, você vê, é uma florzinha, ela é bonitinha, ela não cresce muito não, ela fica assim quase do meu tamanho, né? E ficar do meu tamanho é fácil. Ela fica assim, desse tamanho assim, quando tem muita.
E tem lugar que ela dá assim, ó, de parreira mesmo, dá uma quantidade grande. Irmãos, faça isso. Vai lá, olha para um lado, olha para o outro, para ninguém dizer que tu está roubando negócio na rua, e puxa ela, tenta arrancar ela. Sabe o que vai acontecer? Ela vai quebrar, irmão. Tem que ser assim, irmão. O diabo querendo levar você para o mundo, e você lá, ó, você quebra, mas você não vai. Se porque é assim, ó, se a tua raiz quebrar, como, coloca aí para mim, por favor, Jó capítulo 14, versículo 8. Se você quebrar, irmãos, ali está dizendo que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão de dar rebentos e frutos. Seja quebrado, irmãos, seja quebrado, mas não tire sua raiz da onde tem que ficar, no fundamento que é Jesus, a pedra angular. Olha, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda assim se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Irmãos, é como eu disse, irmãos, fico pensando, Deus é muito. Eu tenho um sobrinho que quando ele tinha acho que 2, 3 anos, ele falava assim: Deus é colate e coca. Eu pensei, Deus é colate e coca. Colate é chocolate e coca, porque ele gostava de chocolate e coca. Não mensura o que é Deus. Talvez você não mensure o que é Deus, mas eu quero dizer para você, irmãos, seja como a flor do Guarujá, como aquela planta tão simples. Maria teimosa, por quê? A bicha, ninguém vai lá jogar água nela, um calor a pino desse que está aí, 40 graus, sensação de 45, 46 já. As plantas ali, ó, a gente tem que vir de vez em quando jogar água, porque tem plantas ali que morreram ali no jardim, perto das outras, mas a flor do Guarujá não morre. Seja como a flor do Guarujá, irmãos. Eu ia até pedir para o Eliseu arrumar, mas a gente saiu ontem para resolver umas coisas, e não deu para me pedir. Eu queria fazer um ato profético aqui. E se você quer fazer um ato profético na sua vida, não só a flor do Guarujá, mas ali tem uma planta chamada coroa de espinho, é isso? Coroa de Cristo? Meu Deus, tu corta ela, irmãos, um pedaço assim, corta as folhas e corta embaixo, perto da raiz, um tronquinho, ela pinga um leite branco, tu coloca lá no copo com água e deixa lá, irmão. Então coloca na terra e vai lá molhando de vez em quando, não precisa molhar muito. Sabe o que vai acontecer? Ela vai renascer, porque a palavra de Deus diz: porque há esperança para a árvore, e pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. E ela dá uma florzinha muito linda, vermelha. Eu gosto muito de planta. Eu estou até pensando em morar no mato. Porque morar, tu vai na minha casa, o Santo chegou na minha casa outro dia e falou: meu Deus, isso aqui parece a Transamazônica. Tem planta para tudo quanto é canto. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor está nos chamando para nós termos um compromisso com Ele. Seja como a flor do Guarujá. Pode vir, Andréia, pode vir o pessoal do louvor. O Senhor está trazendo para nós, um entendimento. Como você está reproduzindo o teu fruto? Deus está te dando uma oportunidade para esse ano que passou, que você talvez não fez nada. Talvez você está aqui hoje com a sua cabeça perturbada por conta de alguma coisa que aconteceu, talvez ontem, talvez essa semana, talvez mês passado, talvez ano passado, e você não consiga resolver. Irmãos, espere em Deus, confie em Deus. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então você tem que fazer uma coisa primeiro: entregar a sua vida. Entrega a Ele: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu sei que eu não tenho mais jeito, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, e a minha vida está uma bagunça. Eu quero te dar uma notícia:
Sabe por que a tua vida está uma bagunça? Deus permitiu. Deus permitiu. Sabe para quê? Para que você tivesse uma nova oportunidade. Ele está te dando, hoje Ele está falando contigo: filho, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da tua vida. Entrega. Primeira coisa que o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho. Qual é o caminho que tu está tomando? Talvez você está fazendo de tudo, arregaçar meu braço aqui, sou forte pra caramba, né? Vou resolver do meu jeito. Sabe o que Deus faz? Cruza o braço e diz: vai lá, fortão. Enquanto Israel queria destruir o gigante, Davi mostrou quem é esse incircunciso para falar mal do Deus de Israel. Ele era improvável. As pessoas olharam para ele e falaram assim: cara aí com 16, 17 anos, não tem estratégia de guerra, o que ele vai fazer? O próprio rei Saul disse para ele: cara, você não tem estratégia de guerra, porque ele ainda não tinha ido servir o exército. Seus irmãos, Eliabe, o mais alto, não vou chamar você não, Bruno. Eliabe entrou lá quase 3 metros de altura, fortão, ou seja, com quase 2 metros de altura, com 2 metros de altura, fortão. E Samuel disse: possivelmente está diante de mim o rei de Israel. E Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse. Passou 7. E Samuel pergunta: terminaram os mancebos, os jovens? E ele disse: não, esqueci, tem um lá na malhada. Sabe que é o que estava na malhada? O improvável. Por que tu está se escondendo, igreja? Falando para você, por que tu está se escondendo? Que tu está dizendo: eu não sou capaz. Talvez você esteja fazendo coisas lá no secreto que muita gente não está fazendo ao público. E Deus quer honrar você no público. Deus quer usar sua vida no público, na frente de todos. Mas por quê? Porque você faz no secreto. E quando Davi vai, mesmo sendo mais jovem, e o pessoal diz que ele era pequenininho, mentira, a Bíblia não diz que ele era pequeno, a Bíblia diz que ele era o mais novo, porque a Bíblia relata que Davi era ruivo, de boa aparência, e você vê que ele era forte. Por quê, pastor? Porque ele relata que matou um urso e matou um leão. Tem gente que fala para mim: pastor, estou matando um leão por dia. Vai assim: meu Deus, nem Davi fez isso. Irmãos, tem dias que a gente não mata nem uma formiga. Tem dia que a gente está destruído. Tem dia que a nossa raiz está podrinha. Tem dia que a nossa raiz está mal adubada. Você acorda mal: o que eu estou fazendo nesse mundo? Deseja até a morte. Mas o Senhor está dizendo para você: filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Esse é o Deus que ajuda-nos, que nos esforça. E com Deus nós somos a maioria. Quando eu disse de Davi que era improvável, o exército de Israel estava posto. E eles disseram: já era. Você já viu no UFC? A galera quando grita lá na guerra, que estão na luta, que eles estão lá torcendo para alguém, eles gritam assim: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. As pessoas lá estavam dizendo, os soldados: vai morrer, mas não era Golias, era Davi. Mas você e Deus, Davi e Deus, era a maioria. Talvez você esteja lutando com algo que você vê que é tão grande, que você diz: não tem jeito. Você já disse: não tem jeito. A palavra de Deus diz lá em Provérbio: assim como pensa a tua alma, assim é. Então você tem que dizer: o meu problema é grande, mas o meu Deus é maior. A minha luta é grande, mas o Senhor vai me dar vitória, porque o meu Deus é maior. Qual o tamanho do teu Deus, irmãos? Qual é o tamanho do teu Deus? Seu Deus é tão miúdo que não pode vencer nada. O seu probleminha, a sua lutinha, talvez você esteja com um problema tão insignificante que Deus só faz assim: pronto, acabou.
Acabou. Então coloque seu coração diante de Deus. E eu faço a pergunta de novo: como está a sua raiz? Seja sincero para Deus. A gente vai cantar um louvor. Seja sincero para Deus: Senhor, minha raiz está podrinha. Os frutos que eu tenho dado não são frutos doces. Os frutos que eu tenho dado não têm sido saudáveis. Eu não tenho sido saudável nem comigo mesmo. Eu não tenho sido doce nem comigo mesmo. Já viu aquele dia que você está tão amargo, que você está amargo contigo mesmo? Você fala sozinho, você fala com a parede. Tem cachorro na tua casa, você vai dar um bico no cachorro, né? Você dá um bico no cachorro. Não bate no cachorro não, irmãos. Às vezes dá vontade, mas não dá bico no cachorro não. Dá um bico no teu problema. Dobra o teu joelho e fala para o Senhor, me aduba. Renova a minha raiz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, os seus rebentos. Se você ler lá no capítulo 42 de Jó, você vai ouvir Jó dizendo: eu só te ouvia, eu só te conhecia de ouvir falar. Eu fiquei pensando, meu Deus, o cara é doido. Ele disse que conhecia Deus só de ouvir falar, mas olha o que ele fazia. Lá no capítulo 1 ele diz que ele sacrificava todos os dias, pela vida dos seus 10 filhos, para que se acaso eles fizessem qualquer coisa de errado, eles fossem perdoados. E olha o que aconteceu, irmão. O cara perde os 10 filhos. Não era motivo dele ficar com raiva? Não era motivo dele ficar com raiva porque ele perdeu todos os seus bens? Era o homem mais rico da cidade de Uz. Irmãos, capítulo 1 de Jó. Está lá. E ele não tinha a raiz tão afincada, mas não estava nem podre e nem mal adubado. Você está sendo provado? Você está dizendo, né, essa semana, tem alguém aqui que falou assim, ó: eu vou desistir, não está dando. Mas eu quero dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, e eu quero que você faça uma aliança com Deus. Eu quero que nessa noite você saia desse opróbrio. Eu quero que você saia desse estágio que você está vivendo, essa luta que você está tendo. A luta não vai passar, irmão, desculpa. E você vai chegar na tua casa: oh, mas o pastor orou lá e disse que acabou. Não acabou. Você é que vai acabar com a luta. Você é que vai acabar com a luta. Davi não pediu a Deus: Deus, destrói Golias. Não, ele foi lá e destruiu Golias. Deus vai te dar força para você destruir o seu Golias, o seu problema. Você vai só pedir a Deus para ele adubar a sua raiz. Como você vai fazer isso? Vai fazer um propósito essa semana. Primeira coisa, eu vou te ensinar: fecha a tua boca. Boca fechada, não entra mosquito. Para de falar demais. Cuidado com quem você abre a tua boca. Deus está dando um feedback aqui para você. Fecha a tua boca. Quando você tiver que falar, fala com Deus. Primeira coisa, fecha a tua boca. Começa a orar. A segunda coisa que você tem que fazer é uma aliança com Deus. Entregar sua vida para Ele de verdade. Talvez você não está vencendo nada porque você está de meia boca com Deus. Está com um pé lá, outro cá. Aí quando o negócio está pegando, você quer ajuda. Você vai ter ajuda? Vai. Mas você vai ter que passar no processo. Para você chegar no teu objetivo, você tem que destruir a causa. A causa que você tem que destruir é o problema que você tem. Qual é o problema que você tem? Ele está lá na tua raiz. Deus está falando para você nessa noite que Ele quer te dar uma nova oportunidade.
Então fecha a tua boca, fica quietinho, ora ao Senhor, espera no Senhor. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, então espera nele. Vou esperar o quê? Espera a tua vitória. Você quer ter vitória? Você quer ter resposta? Espera nele. Porque muitas das vezes nós queremos algo que Deus, quero que Deus me dê agora. Talvez você não esteja preparado para você ter aquilo que você está pedindo a Ele. Por isso que você não está recebendo. Ou então tu está pedindo mal. E a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. O que tu tem pedido a Deus? A Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está pedindo bobagem. Finque sua raiz, seja arraigado, faça com que a sua raiz esteja estabelecida, indo para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, porque quando vier a tempestade você vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus em glória. Amém? Então feche os seus olhos, presta atenção. Eu quase parei, quase que eu desisti. Ore aí, irmão, ore. Mas me lembrei, talvez o Senhor está te visitando aí agora. Não desiste de mim. Adore a Ele com o seu coração, orando. Errei tentando acertar. Talvez você está errando, tentando acertar. Procurei em outro lugar, só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Você só vai encontrar o melhor lugar ao lado do Senhor. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, e mesmo tão distante não me abandonou. Aleluia! Ele não te abandona. És o meu tudo, Ele é o teu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. Olha o que você está cantando. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só te encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, e mesmo tão distante não me abandonou.
Adore a Ele. lugar seguro, Adore a Ele, igreja. Deus, eu tudo deixarei. Você promete isso e deixar tudo por Ele, por te amar, por amar a Ele, por gratidão dele ter morrido na cruz do Calvário pela sua vida. Você pode declarar isso? O meu maior Talvez você tenha colocado alguém na sua vida amando mais do que a Jesus. Mas Ele está dizendo para você que Ele é o teu maior amor. Ele está aqui nessa noite. Continue com os seus olhos fechados. Vê se você consegue contemplar. Talvez o teu coração agora, depois de tudo isso que você ouviu, até essa adoração, o seu coração está mais tranquilo. E essa tranquilidade não é porque o pastor Braga falou, não é porque a Andréia e os meninos tocaram e cantaram, mas essa tranquilidade é o Espírito Santo que está indo direcionado a você, dizendo para você: filha, filho, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres. Nas tuas lutas, nos teus problemas, eu estarei com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu sou o teu Deus. Foi eu que te criei. Antes de você ser uma massa informe no ventre da sua mãe, eu já sabia, eu já te conhecia. O Senhor está trazendo hoje um entendimento para nós, que nós precisamos estar arraigados, que as nossas raízes precisam estar arraigadas no Senhor. Então, nessa noite, Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor sonde cada coração aqui nessa noite, aqueles que estão te pedindo aqui agora algo, Senhor, da parte do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ouvi-los, porque a tua palavra diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir a oração que sai desse lugar, e nem seus braços encolhidos para que não possa salvar. Pai santo e poderoso, visita os corações nessa noite, Espírito Santo, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito que se manifesta, Senhor, nas nossas vidas e traz tranquilidade e paz. É o Senhor, Senhor, é o Senhor. E isso só acontece quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Que estejam aqui, Senhor, pessoas que tenham o seu coração aberto para que o Senhor possa entrar e fazer morada. E o Senhor fazendo morada, o Senhor estará arraigado. E eles conseguirão entender, Senhor, o problema, e o Senhor dará estratégia, e eles vencerão, porque agindo Deus, quem impedirá? As portas que o Senhor abre, ninguém fecha. As portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque essa palavra é para mim. Porque a minha raiz estava podre, mal adubada, mas o Senhor me deu uma nova oportunidade para que eu pudesse estar dando fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Por isso nós dizemos: és o meu tudo, Deus. Meu lugar seguro. Tu és o meu lugar seguro. Deixa tudo pelo Senhor, por te amar, meu Senhor. És o meu Salvador, o meu maior
Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. E eu tenho certeza, Senhor, tenho certeza que o Teu Espírito se manifestou aqui nesse lugar. Eu tenho certeza, Senhor, que essas pessoas que entraram por essas portas com um problema, elas vão embora, Deus, de forma diferente, porque o Senhor está hoje preparando, capacitando, dando entendimento, força, sabedoria, para que elas voltem e vençam os seus problemas, suas lutas, porque eu sei, Pai, que o Senhor os ajudará, e que o Senhor possa continuar falando com eles essa semana, que essa semana seja uma semana diferenciada para eles, e que eles possam fazer aquilo que nós estávamos falando, que eles possam estar calados, diante das lutas que vierem, diante dos desafios, das perseguições, que eles possam calar, e sentar a ouvir o Senhor dizer para eles o que eles têm que fazer. Deus, que nós não venhamos estar, Senhor, ansiosos por coisa alguma, mas que nosso coração esteja com o Senhor, lutando, Pai, a cada dia, para que nós possamos vencer cada um dos nossos problemas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e que essa semana seja uma semana, Senhor, de bênçãos espirituais, aonde nós estaremos buscando o Senhor, de dia, de tarde e de noite, para que nós sejamos totalmente ministrados pela Tua palavra, que nós sejamos totalmente adubados, e que nós tenhamos força e sabedoria para resolver as nossas lutas. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Irmãos, as lutas não vão cessar, porque tem gente que fala, vem para cá, você não vai ter mais problema. Mentira, você vai continuar tendo problema, porque a Bíblia diz lá em João 16:33, que você terá problema, mas o Espírito de Deus estará contigo, te dando sabedoria para você resolver os seus problemas, as suas lutas, e vencendo essas, você terá um outro nível. Nós não estamos vivendo um jogo, mas como diz, o jogo da vida é assim, você vence um problema, aí vem outro. Caramba, acabei com um problema. E você pode observar, irmãos, não são os grandes problemas que fazem a gente cair, são os pequenos, porque os grandes, você fica tão nervoso, porque é tão grande que você consegue vencer, mas os pequenos, às vezes a gente relaxa. Então não relaxe, essa semana Deus vai dar força para você. Eu quero saber, domingo que vem, eu tenho certeza que alguém vai chegar aqui para mim e vai falar, pastor, eu tinha um problema tão grande, e nessa semana eu consegui vencer o meu problema. Amém? Estenda suas mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, e as doces consolações do Santo e doce Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. A igreja diga amém. Vão em paz, Deus abençoe. Ali fora tem uma cantina, viu? Tem um pastel ali.